Estamos ao vivo, boa noite a todas, a Eita. todos que estão conosco. Já temos 2 pessoas conosco. Eu vou escrever nosso título aqui. Isso aqui é novo para mim também. Não, não é isso que eu quero. Não sei se eu fiz. Então, meninas, gente, essa é uma live. Às terças-feiras acontece a live do grupo do Núcleo Étnicos Raciais, do Filhas do Boto Nunca Mais, do qual nós temos a Estela Costa, que é a nossa coordenadora. E esse é o mês e nós estamos estreando, agradecer a Gisele e a Paula, porque nós estamos iniciando a programação do mês em alusão à mulher negra, caribenha e latino-americana, que é comemorado no mês Nós, de julho. né? Somos todas isso. Somos nós. Ou seja, todos nós Somos que estamos nós. aqui somos contemplados. Mas durante muito Somos. tempo, essa mulher, a negra, a caribenha, latino-americana, não era visto como mulheres de direito. Mesmo quando as mulheres conquistaram alguns direitos, essas mulheres ainda não eram vistas como mulheres que realmente pudessem Na verdade, ter. se a gente conseguir voltar lá na historinha das sufragistas, né? Enquanto elas lutavam para conseguir votar como os homens brancos, nós, negras, ainda não éramos vistas nem como gente. Não né? era, exatamente. Nós éramos um objeto, né? E que essas mulheres brancas e lutadoras, e claro, a gente tem que agradecer muito a luta delas, porque, né? A gente também alcançou muito êxito com a luta delas, mas muitas delas, inclusive, torturavam as negras porque os seus maridos, os seus filhos, os homens da casa assediavam e desejavam as mulheres negras, né? Sim. E então, assim, durante muito tempo, não é que a gente não foi lembrada como mulher, mas talvez não foi lembrada como mulher por conveniência, né? Quando é conveniente, ela é uma mulher. Quando não é, ela é só mais uma pretinha, ou uma negrinha, ou uma brasileira, ou uma latina, sul-americana, uma latina, a hot, né? Quando eu for para a Argentina lá, quando eles descobrem que eu sou brasileira, eu não tenho o corpo de brasileira, que já vem por aí, né? O corpo de brasileiro, o que é um corpo de uma brasileira, né? E eu sou uma mulata que não cheguei lá. Então eu não tenho um quadril de 1 metro. E nem a cintura de 50 centímetros. Ou seja, e aí, quando eles descobrem. Seria imposto. Da brasileira, exatamente. Quando eu chego lá na Argentina, a primeira palavra que eles conseguem falar para me elogiar, e que a gente sabe que não é um elogio, é que as brasileiras são muito hot. Quem? E a gente sabe que isso quer dizer que para sexo, né? Uma coisa bem para sexo. A gente não é classificado como uma mulher para casar, dificilmente. Quando se pensa em uma princesinha, em uma pessoa cândida, em um anjo, em uma princesa, uma boneca. Estão tentando fazer até o orixá ficar branco, né, Débora? Estão tentando fazer até a minha mãe, orixá veio da Nigéria, da África, mas querem sim. Não, Jesus Cristo. Gente, Jesus Cristo. Não, mas minha mãe já Jesus Cristo veio do Egito, que fica na África, gente. Pelo amor de Deus. Pois é. Não, o que me deixou... Não, aquela imagem me deixou perplexa e com raiva, porque assim, minha irmã já é preta, aí coloca minha irmã já louríssima, cabelo platinado. Eu olhei assim, não, eles superaram todas, eles aquele cabelo platinado. E aí, assim, o interessante é que é a aceitação, porque assim, você precisa de uma aprovação como se um branco fosse um ISO 9002 de qualificação ao negro. Então, quando tem um branco metido no meio, é porque a coisa presta. Né? Então, um santo branco, um anjo branco, um Jesus Cristo crucificado, tudo é branco. Quer dizer, aquela religião, aquele local é um bom local. É legítimo. E falando de religião, eu quero apresentar para vocês os acessórios da negra.com, porque eu estou me sentindo a própria blogueirinha, que eu recebi os acessórios para mim, usar e mostrar para mostrar o quanto que agora em Rondônia, em Porto Velho, nós temos a opção de uma loja de produtos para pessoas negras e produtos, gente, de afroempreendedorismo. Da próxima live vamos falar sobre isso, mas esse produto é de uma loja de uma mulher negra que vende coisas
da nossa cultura, da nossa raiz, resgatando aquilo que foi tirado das mulheres. E aqui eu estou com Isso é muito importante. Um cordão que tem as 7 linhas, ou seja, tem o símbolo de todos os orixás. De minha mãe Oiá, de meu pai Ogum. Então, esse cordão... Mas, Anne... E aí vocês podem procurar a Leila. Vai ficar... nós vamos colocar nos comentários dessa live o link da lojinha dela. E aqui de Porto Velho, preços super acessíveis e empoderar as mulheres, resgatando aquilo que realmente é. Gisele? Mas é que assim, ó, a gente tem que conseguir fazer esse resgate justamente das coisas que são nossas, porque a gente, mesmo querendo ser negra, a gente ainda é aquela negra podada. Por exemplo, eu aqui acho linda a sua roupa, tô adorando o seu turbante, mas eu não consigo me colocar dentro desse tipo de vestimenta para sair na rua. Eu me sinto podada. Não. Quando é uma coisa que eu olhando outras pessoas com coragem de vestir uma roupa, eu acho maravilhoso. Acho exatamente. Só que aí a gente fica assim, nossa, mas será que é demais? Não deve. Aonde que eu vou usar isso? Como que eu vou fazer? E quando, na verdade, gente, eu uso é uma roupa na padaria. Você... É nossa, da nossa mãe. Deixa eu falar para você. Né? Seguindo o nosso roteirinho agora, eu vou passar a fala para Débora. Como eu falei, eu vou ficar um pouquinho offline. Vou passar a fala para Débora. A Débora vai falar um pouquinho de como que ela se descobriu negra. Gente, aí a gente olha para Débora, dá oi, Débora, para quem está assistindo. Oh. E aí, aí pergunta, Débora é negra? Mas por que ela é negra? Como assim? Aí, um dia desse eu vi um post de um rapaz, que é meu blogueirinho aqui de Porto Velho, falando, Porto Velho é o único lugar do Brasil que tem um monte de branco dizendo que é do movimento negro. Mas é porque ser negro agora é conveniente. Ser negro é a mesma coisa das cotas neste momento. Quando se é conveniente erguer a mãozinha e falar eu sou preto para fazer o curso de medicina, aí se declaram pretos. Tem muito negro assim. Mas aí, na questão do que eles estavam falando, desse rapaz especificamente, é porque ele só lê como negros retintos. Por quê? Exatamente pelo processo de colonização que nós vamos falar agora. E, Débora, quero que você se apresente para quem está nos assistindo e conte um pouquinho sobre essa descoberta, né, que a gente fala um pouquinho no nosso grupo da live essa semana. E, assim, as encruzilhadas da vida mostrou que várias histórias nós nos encontramos. E, Débora, bem-vinda. Gratidão, Débora, por estar aqui conosco. E nós queremos te ouvir. Fala um pouquinho para nós como foi tudo isso. Boa noite, pessoal. Essa é a minha primeira live da vida, então eu estou um pouco nervosa. Aqui. Assim, eu me descobri negra. Meu nome é Débora, né? Como ela falou. Eu sou a primeira filha da minha mãe, que é uma mulher negra de pele clara, um pouco mais clara que você, Gi. Um pouquinho, bem pouco. Só que ela se casou com um homem de ascendência italiana, que é meu pai. Filho de italiano e tudo mais. Sabe aquele quadro, A Redenção de Khan? A minha família é basicamente aquilo, só que no meio tem eu e minha mãe, que não somos tão claras, e tem a minha irmã, que é bem mais branca. E daí vem a divisão da família, né? A minha família, não é a família por sobrenome, é a minha família branca a família preta. A família do meu pai é um pouco complicada, assim. Eu não tenho muita relação com ele justamente por causa disso. A minha mãe sofreu muito racismo na mão deles e foi uma relação muito, muito conturbada, muito, muito ruim mesmo. Ô, Débora, e aí cabe uma pergunta. Oi. Ela sofreu na família, nas mãos, né, desses familiares seus, por ser negra, por ser brasileira ou por ser mulher? Porque vindo de... Eu fui casada com um italiano, com um polonês. Vindo dessa família, a gente tem 3 percalços, né? Que é o ser negra, ser mulher e ser brasileira, né? Então, no caso do meu pai, a família dele, que era bem italiana mesmo, é a minha avó paterna. E assim, a minha mãe relatava que ela sofria muito. Eles falavam muito que a minha mãe tinha um pezinho na senzala, essas coisas, sabe? E isso foi me deixando um pouco afastada. A minha sorte é que, assim, eu nasci em Goiás, né, como eu falei, só que eu vim para Rondônia em 97. Eu tinha 4 anos, então eu não tive muito contato com esse
esse lado da família até os 24 anos, que foi quando eu voltei para Goiás. Com a minha mãe, porque minha avó materna, que é negra, retinta, e eu pareço muito com ela, assim, os traços, nariz, é muito parecido, cabelo, boca, muito parecido mesmo. A diferença é que eu sou mais clara. Só, tem uma foto nossa no Insta que é bem legal, porque tem nós duas, aí eu falo bem assim, eu sei como eu vou ficar velha. Eu tenho certeza que vou ficar velha daquele jeito. O bom é que preto quando pinta 3 vezes 30. Então, você pode ficar despreocupado que vai demorar pra você ficar velha, tá? Pois é. Aí, foi engraçada a história como eu me descobri negra. A gente tinha uma mania de... Eu e minha irmã, a gente estava de manhã, né? Na escolinha, ali no Paz Novo, aqui em Porto Velho, chamada Nações Unidas. E todo dia meu pai ia buscar a gente. Eu tive a sorte de ter um pai muito presente, assim, na infância. Ele ia buscar a gente para almoçar e ele almoçava em casa. Minha mãe era bem de ficar em casa mesmo. Até os 12, 13 anos, minha mãe ficou exclusivamente para a criação minha e da minha irmã. Porque uma coisa que... Aquela dona de casa de antigamente, que é a esposa, era criada bem de antigamente mesmo. Se é criada para ser esposa, ser esposa é isso, cuidar da casa, cuidar dos filhos, do marido, enfim. A gente tinha mania de ver o jornal. Mania não, é um costume mesmo de ver o jornal todo dia na hora do almoço. Eu acho que eu tenho esse costume até hoje, porque quando eu não vejo o jornal da hora do almoço, eu fico meio estranha. Se sente desinformada. Uma vez, sim, é estranho. Uma vez, passou uma mulher do movimento negro discutindo sobre direitos. Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, mas eu me lembro muito bem dessa cena, porque foi assim. Eu olhei para minha mãe e falei, mas mãe, ela não é negra, ela é da minha cor. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, mas minha filha, você é negra. Foi um choque, mas não foi um choque então, você tinha o quê? Uns 8, você já tinha ido na escola? Já tinha, sim, mas na escola você não se apercebia diferente? Porque assim, na escola que eu estudei, era uma escola muito pequena, então era uma escola de bairro e bem perto de uma parte periférica, então tinha muitas pessoas parecidas comigo, com os tons de pele que variam. Aqui em Porto Velho, você olha na rua, parece que é meio que muita gente se acha branco, mas não é branco. Entendi. Não, muita parte desse pessoal é misturado com ribeirinho e indígena, então eles ficam com um tom de pele mais escuro e não é só bronzeado. Muita gente se acha branco aqui em Porto Velho, mas eu sinto informar, queridos, mas vocês não são brancos, que nem minha mãe falou pra mim. Não são brancos, mas minha filha, não são você brancos. É negra. Pois é. Aí... Passou o tempo, eu nunca tinha percebido uma diferença minha muito grande até com as pessoas, com relação às pessoas, até entrar no ensino médio. Que eu saí dessa escola menor, dessas escolas e como menores, que era, assim, eu vejo que médio. hoje o teu cabelo é crespo. Como que era a lida com o seu cabelo na infância? Porque, assim, não sei se você tem mais irmãos e você, de repente, percebia a diferença, porque o cabelo deles podia ser o cabelo bom e o seu cabelo não tão bom. Ou o meu cabelo é menos anelado do que o da minha irmã, que é muito mais branca. Minha irmã, ela é muito branquinha mesmo, mas o cabelo dela é bem mais crespo. Então, minha mãe nunca deixou a gente alisar o cabelo na infância. Tipo, ela falou que alisante não é para criança, conheça seu cabelo, fique com seu cabelo. E ela adorava fazer os cachinhos, sabe? Isso foi... Parece a sua mãe... Eu vou te dizer que a tua mãe já deixava vocês carregarem uma bandeira, nem que fosse a única coisa que ela tinha dela em vocês, ela fazia vocês carregarem. A diferença é que a minha mãe, ela alisa o cabelo até hoje. Mas é que assim, eu tenho um monte mais de prático. Isso, ela gosta exatamente. mais, ela que não combina com o rosto dela, cabelo cacheado, mas ela não gosta que a gente alise o nosso cabelo. Ela só não gostou quando a minha irmã fez o DC, que ela alisou o cabelo quando o cabelo dela é crespo, né? E a gente não tinha informação. Então, ela alisou o cabelo quando ela tinha. Aí ela não gostou, mas agora que tá mais ou menos do tamanho do meu, ela tá amando. E fala, ai, minha filha, como seu cabelo tá lindo. É desse jeito. Então, eu vou te contar que eu descendo da família do meu pai, né, são 7 tias que eu tenho em casa. Exceto a minha avó, todas as minhas tias alisavam o cabelo, porque não havia, entre aspas, outra coisa para se fazer.
né? Então, os cremes de cabelo, quando a gente era criança, reparou, tinha creme de cabelo liso, de fora a fora no mercado. Achar um creme de cabelo cacheado era uma luta. Eu usei seda a minha vida inteira por causa disso, porque tinha um creme verdinho da seda para cabelo cacheado. Lá em casa era um creme chamado Lama Negra. Eu também usei esse. Mas assim, as minhas tias alisavam o cabelo. Depois de uma certa idade, algumas delas tiveram problemas com a química, né? De alergias, de problema de queimadura no couro cabeludo. Perder cabelo, né? Isso, exatamente, alopécia. E aí elas passaram a usar a contragosto o cabelo crespo. E aí foi quando eu tinha acho que uns 11 ou 12 anos e eu dizia que eu não queria ter um cabelo daquele. Eu não queria que meu cabelo fosse daquele jeito. Porque a minha mãe, ela alisava o meu cabelo, ela passava um produto chamado Vela Chique, que era tipo se fosse um amaciante. Como se fosse um amaciamento. Vamos soltar esses cachos. Eu passei por isso quando eu tinha 16 anos. 16, 17 anos, quando eu fui para Goiás, minhas primas têm essa mania de eu não vou casar com homem preto porque eu quero melhorar o sangue da família. Olha o papo. Processo de E vamos soltar um pouco esses cachos, vamos passar um alisante, acabei passando, mas nunca deixei os cachos mesmo, tipo, da minha fase emo da vida, eu alisava só a franja da chapinha e pronto. Porque eu sei que meu cabelo, se eu puxar a chapinha, que eu não gosto porque é quente, desconfortável, muito mais fácil você lavar o cabelo e só passar. É ruim. E aí era muito comum, assim. Mas quando eu cheguei no ensino médio, eu era a única pessoa diferente da minha turma. Todo mundo era branco e magro. Eu nunca fui magra, eu sempre fui gordinha. Putz. E eu sou muito baixinha. Eu tenho 1,5 m, eu tenho 1,51 m. E todas as meninas eram brancas, puxadas pro loiro, altas e magras. Eu me sentia um ET. Bem-vinda, amiga! Eu me senti um ET. Bem-vinda! Você chegou tarde, mas você chegou. Pois é. Você tentou fugir, entrar num outro grupinho mais legal, mas não, você chegou. É assim. Eu achei os meus ETs. Você nasceu no Brasil. Você nasceu no Brasil, onde a população é 80% miscigenada, e geralmente miscigenada com algum tipo de África, com algum tipo de índio, mas que não se reconhece como seus iguais, né? E aí a gente passa a ser tratado como seres de outro, que não é aqui o seu lugar. Como assim não é aqui o meu lugar? O pior é que quando você abre a boca para falar, se autodeclarar negra, muita gente não te lê como negra, e aí vem com aquele papo. Mas você é só moreninha. Mas você é moreninha. Eles graduam como se... Eles graduam como se fosse um elogio você ser mais branco, né? Isso. Eles vão te graduando como se fosse elogioso. O nosso racismo, ele é um pouco mais sutil. Eu não vou ser seguida num shopping, porque vão achar que eu tô roubando alguma coisa. Mas eu vou ser lida como a mulata. Porque, tipo, além de ser gordinha, eu tenho a cintura fina. Então, aquilo que tu tava falando, que não tinha o quadril de 1 metro, eu tenho. Então, muita gente chega na gente pensando que a mulata vou conseguir alguma coisa com isso, entendeu? E é um racismo que machuca, porque assim, não é que a solidão da mulher negra não seja presente na minha vida, é que ela é presente de um jeito diferente. Ela é presente de um jeito que me objetifica e eu acabo me sentindo mal com isso. É uma das coisas que eu não queria chorar hoje, mas não sei se eu vou conseguir. Mas então, a gente está preparado para as lágrimas hoje, tá? A respeito da questão da solidão da mulher negra, pulando, né, a parte de quando eu me descobri negra, eu me descobri quando eu tinha 9 anos de idade. Saber. Mas eu me descobri por um fator muito simples, né? Eu sou nascida e criada em Joinville. E aqui, eu estudava numa escola pública, onde haviam 6 salas em um pavilhão. Imagina, mais ou menos 30 alunos por sala. E só tinha eu e mais um menino negro nessa escola. Caramba. Todas as outras pessoas eram brancas. E aí,
eu sempre fui muito dentro da minha casa, dentro da minha família, tanto na parte da minha mãe, os meus avós, por parte da minha mãe, adoram o meu pai, adoram a minha família negra. E a minha família negra é uma família que tem os seus problemas de família, mas é uma família muito unida, muito fechada, sabe? E muito espalhafatosa, muito apresentada. E aí, então, a gente, assim, sempre... Isso, então, assim, a gente sempre, entre aspas, se meteu em locais que não era pra gente estar. E aí, um desses locais que não era pra gente estar era a peça da escola em que tinha uma princesa. E eu, até aos 9 anos, eu não sabia que não existiam princesas negras. Eu não fazia ideia disso. E aí, a gente tinha essa peça de teatro para fazer, e a professora anunciou dentro da sala de aula, e aí, aquela coisa de serem candidatas, né? Quem que se candidata a fazer? Porque tem criança que é mais retraída, não quer fazer. Eu era mais retraída, eu sempre fiquei nos bastidores, porque eu gostava de escrever, eu sempre gostei muito de escrever. Então, por exemplo, tinha peça na escola, eu levantava a mão, eu fico com o roteiro, pode deixar comigo. Então, eu era o contrário de você. Precisa apresentar algum trabalho de grupo, eu que falo. E aí eu peguei e levantei as mãos para poder concorrer com as outras meninas, né, a fala da princesa. E a professora virou para mim e falou para mim que não, que eu não tinha, não poderia ser princesa. E eu fiquei com aquilo encafifado. Por que eu não posso ser princesa? E eu fui aprender. E ela não falou? Não, ela não falou, não. Eu acho que naquele momento, naquela época, já existia algum tipo de retaliação, ou, enfim, né? A pessoa não querer dizer o porquê que você não pode fazer alguma coisa. Eu vim ter esse entendimento hoje, eu já tenho essa leitura muito mais forte, né? Eu já consigo detectar isso muito mais forte, mas quando você é criança, geralmente a professora ela tenta te dar um outro papel, ela tenta te colocar em um outro local para que você se sinta útil e que você remova-se daquela ideia de querer ser a principal, porque tem sempre, aqui em Joinville, uma loirinha de olho azul que realmente parece com a Cinderela. Aqui tem, assim, tipo, quiser essas coisas de fazer cash de modelo com loira de olho azul, olho verde, de morena de olho claro, aqui é assim, você não precisa nem muito. Você vai na esquina aqui de casa, você já encontra 3 numa trombada só. E aí eu peguei e fui para casa muito chateada. E aí eu falei para minha mãe. E a minha mãe, ela é branca de olhos claros. E aí ficou por isso mesmo e tal. Passado, acho que, sei lá, 2 ou 3 meses, eu voltei no assunto com a professora de que eu queria ser a princesa daquela peça. Isso. E aí a professora falou que já tinha uma outra colega que ia fazer o papel de princesa e que essa outra colega era, claro, proporcionalmente inversa a mim, né? Ela tinha cabelos lisos, eu não tinha cabelo liso, ela tinha olhos claros e tudo mais. E aí foi uma coisa que começou a me chamar a atenção, isso aos 9 anos de idade. E aí quando você entra na adolescência, você basicamente ingressa no inferno, né? Especialmente porque começam a ter você começa a mudar a moldar, na verdade, o seu social. E nesse de moldar o seu social, você vai percebendo que tu vai ficando preterida. Então, assim, de repente os colegas que se juntam com você são diferentes, né? De repente, você começa a perceber que o menino que você gosta já não gosta de você por um único motivo. De repente você... Exato. Você começa a perceber... a ser rejeitada em diversos lugares, sem saber o porquê você está sendo rejeitada, sendo todo mundo te acha tão legal, tão engraçada. Começa a ter um cuidado, um segundo cuidado, que, por exemplo, foi um cuidado que minha mãe teve com a gente. Eu sou a única menina de casa, eu tenho mais 4 irmãos meninos, então, para eles, entre aspas, a vida foi mais fácil, e aqui no Sul, os homens negros, de alguma forma, são caçados, né? Mas as mulheres negras, não. E aí, a minha mãe teve sempre o cuidado de me deixar eu sair limpa. Minha mãe me cobrava muito isso. Não seja uma negra suja, não seja uma encardida, não vá desse jeito. E eu não compreendia. Passa essa roupa, menina, não vá amarrotada. Arruma esse cabelo. Mãe, meu cabelo tá arrumado. Não tá, não. Sabe?
vai lavar esses pés, coloca um calçado limpo. E aí, lá pelos 13, 14 anos, a minha mãe, por exemplo, tirou da gente, de eu, né, usar chinelo. Até para ir no supermercado, eu não ia de chinelo. E até hoje, por incrível que pareça, eu não consigo usar chinelo para sair de casa. Eu não sei porque eu não consigo sair de casa sem sapato. Eu só saio com o sapato fechado. Eu não tinha feito essa ligação. Exato. Mas provavelmente é isso. Que se a gente vai de chinelo, a gente já entende que o tratamento, de repente, vai ser um tratamento mais... não vai ser um tratamento que a gente gostaria. E aí a gente percebe que uma outra pessoa, de repente com uma cutis mais branca, os olhos claros, de chinelo havaianas, independente de se limpo ou se sujo, é tratado de uma forma. E você, só o fato de você entrar... Isso, sim. E aí essas coisas a gente vai colocando na balança, são coisas que de alguma forma vai interiorizando, né? A gente vai observando aquilo, e aí é aquela coisa assim, isso é coisa da sua cabeça. Meu amiguinho, aos 9 anos de idade, não tem como ser coisa da minha cabeça. Eu ainda não tenho cabeça para ser coisas. Pois é. Eu tava olhando aqui, lembrando aqui, a primeira princesa negra da Disney, negra mesmo, não aparece quase no filme, ela aparece no começo e no final. Bicha trabalha o filme inteiro. E foi em 2009, 11 anos. Tem 11 anos que a gente tem uma princesa negra na Disney. A primeira princesa da Disney foi de 1938. E você o nome dela é branca. Que nem é uma historinha. E nem é uma historinha branca. Que é uma historinha que ela passa a vida toda sendo cozinheira, né? Não sei se tu percebeu que é a historinha dessa princesa. Ralando, passando a vida toda se lascando pra conseguir o sonho. E ainda é uma história que fala de meritocracia, o que me deixa muito... Sim, porque assim, eles adoram essa bandeira. Eles adoram essa bandeira, entendeu? Essa bandeira é uma bandeira... É uma coisa assim que, tipo, basta você ter vontade. Vai lá. Rala aí. É só você ter vontade, entende? Aí, assim, se você parar pra pensar, por exemplo, a minha avó, coitada, foi uma costureira, uma excelente costureira, mas foi costureira, né? A minha mãe estudou até a 8ª série. O meu pai até a 4ª série. A minha mãe é branca e meu pai é negro. Então, você já vê que minha mãe já teve mais possibilidade de estudo do que o meu pai. Então, para eu conseguir chegar numa universidade, teve que ter um desdobramento muito forte do meu pai e da minha mãe. Porque senão, não era para eu chegar na universidade. Porque o meu pai tendo 4ª série e minha mãe tendo 8ª, era para eu concluir o ensino médio e acabou. Entende? Porque minha avó e meu avô tiveram muita sorte com relação a isso. A minha avó materna, ela é analfabeta. Assim, não existe meritocracia enquanto seu avô e sua avó não tiveram educação formal. Se seu avô e sua avó só sabem assinar o nome, me desculpe, essa família não vai ter meritocracia. Minha avó só porque sabe eles vão precisar o nome dela. E vai precisar ralar muito para poder chegar. A sua mãe tem formação superior? A minha mãe, ela é uma guerreira. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque a minha mãe, ela saiu de casa com 16 anos, ela foi para na USP, ela estudou por conta. Minha mãe, ela é uma mulher muito inteligente, sabe? Ela então, aí sua mãe foi a sua mãe. Minha avó nunca estudou. Ela sabe assinar o nome depois de velha. Ela foi aprender a assinar o nome dela depois de 50 e tantos anos de vida. E a minha mãe, ela sempre gostou de estudar. E ela sempre incentivou isso em mim e na minha irmã. Então, eu e ela, a minha mãe, ela incentivava a gente a ler. Ela comprava revista, ela assinava gibi, ela dava um jeito dela, ela tirava de onde ela não tinha para dar um jeito da gente ficar lendo o tempo todo e se instruindo, entendeu? Deixa eu abrir um parêntese aqui, Débora, porque eu vi ali um comentário que eu achei fantástico. Eu até não me lembro quem foi que comentou, mas a menina falou bem assim, eu achava que eu era preterida porque eu era feia, mas ser negra é quase uma característica de ser feia. A Rebeca Pinheiro, ela comentou assim, eu achava que era porque eu era feia, mas é que ser negra ou é uma deficiência ou é realmente ser categorizado como feia. Porque você pode ver que às vezes a pessoa olha pra você como burro, como incapaz. As pessoas não leem o que você diz como algo... Você pode ter estudado aquele negócio 20 anos, tá sabendo do negócio. Nossa. E aí você vai falar, não, meu bem, mas não é assim assim, assado, segundo tais autores. Você tem que validar. A pessoa não acredita, mesmo você colocando referência. Eu fico
E aí, então, mas Rebeca, não era porque você é feia, não, nega. Você se descobriu pretinha no meio de um monte de gente que não. Como eu digo para ela, diva, Oi? essa questão das características negras ser considerada características feias faz parte desse processo Cabelo de ruim. miscigenação do Brasil, onde foi preciso durante muito tempo Nariz ser criado batata. uma separação entre quem era realmente que poderia ter posses e quem não poderia. Porque a vingança que o povo branco teve com os negros, quando só um pouquinho, que apareceu um negócio aqui na minha frente. As pessoas, quando teve o processo da quase abolição, meu Deus, tá abrindo uma mensagem aqui. Pode continuar, Gisele, eu já falo. Então, é que desde a época de Lynch, quando Lynch chegou no Brasil, porque assim, quando aconteceu de vir os escravos para o Brasil, os escravos, eles não queriam ser escravos. Quem quer ser escravo, né? Então, eles saíam... Pois é, né? Então, ainda que falem que realmente os negros foram vendidos por outros negros lá na África, é porque a escala de poder sempre existiu. É a mesma coisa aqui no Brasil, que tem branco que trabalha para outros brancos. Nem todo branco é rico. Americano, nem todo americano é rico. Então, lá na África também havia isso. Esse tema americano, hoje nós estávamos discutindo isso, e é bom enfatizar que os norte-americanos, eles tentam se mostrar como proprietários da América, mas eles só são proprietários de um pequeno pedaço da América, eles não são proprietários. Exatamente. Aí, Gisele, eu vou pedir para você concluir a sua fala, porque a Débora não terminou a dela ainda. Tá bom? Aí concluir esse pedaço da fala para a gente passar para a Débora e depois voltar para você. Porque na época de Lynch, quando Lynch chegou aqui no Brasil e ele viu que entre os negros a única diferença entre os negros era a questão da cor, então ele começou a colocar para que houvesse intriga entre os negros, já que vinham de várias tribos da África, ele começou a colocar que as mais brancas eram para servir a casa, as mais negras para servir na cozinha, né? E aquelas retintas eram relegadas aos postos de lavar roupa, cuidar das criações, enfim, ao serviço externo da casa, porque entendia-se que a pele delas era protegida contra o sol, então elas podiam trabalhar de sol a sol, que não tinha problema nenhum, nunca iam ficar doentes, iam render, eram mais fortes para o trabalho braçal, pro trabalho. Então Lynch foi o primeiro cara a chegar aqui, acho que em 1790, não vou me lembrar, que já começou a colocar aí isso que a gente entende hoje, que é essa classificação. Então, se a pessoa é branca, já vou determinar que ela é bonita, e teve muito que ela também é rica. Da questão da Igreja Católica, de outras... Sim, Anchieta, Padre Anchieta. Anterior até aquelas cartas, que quando eu vou dar aula sobre aquelas cartas, eu falo para meus alunos, vocês vão ler, porque vocês vão sair daqui sabendo. Débora, gostaria que você concluísse. Sair daqui com raiva. Porque assim, a Gi, na hora que você se emocionou, a Gi falou um pouquinho, né? Foi falar da história dela, retomou como ela descobriu, mas para você conseguir falar mais sobre negra. Essa descoberta de como você se sentiu negra, você é uma negra de pele clara, você tem um tom, eu acho um pouquinho mais, um tom mais claro que eu, só que seu cabelo é afro, e essa história realmente, quando chega na adolescência, descobrir negra, tendo pele clara, é muito confuso. É muito confuso porque eu passei por isso também. Só que confuso. Eu descobri só há 5 anos atrás que eu era negra, tá? Pode concluir, Débora. Bem-vinda, você também tentou fugir mesmo. Nossa! Vai lá, Débora. Pior que eu nem tentei fugir. Eu não sabia. Antes de chegar no ensino médio, antes de entrar no Carmela, porque assim, o Carmela, até 2012, por aí, ele era um colégio bem elitista. Estudava sobrinho de governador, um monte de gente, assim, bem classe alta, e eu sempre morei na periferia. Tipo, eu morei a minha vida toda nacional. E hoje que eu moro no centro, mais por questão de necessidade, porque o aluguel eu consegui barato, só. Porque senão eu ainda estava nos bairros de periferia mesmo. Mas, assim, quando eu cheguei no Carmela, eu comecei a ver que eu era muito rejeitada, assim, até para fazer amizade. Era muito difícil conseguir fazer amizade. Eu consegui fazer amizade com uma novata
que era negra como eu, e ela alisava o cabelo, e por causa do alisar o cabelo dela, que era muito crespo, e ela sofria muito bullying por causa desse cabelo. Então, ela não aguentou e ela voltou para a cidade dela, que ela era do interior do Amazonas, do Maitá. Ela não aguentou. Eu pedia para minha mãe para sair daquela escola. Eu sempre quis, mãe, me põe no Major, porque o Major era uma escola que estava mais próxima da periferia e tinha pessoas com quem eu tinha estudado no ensino fundamental lá, e eu sabia que eu não ia ser a única negra naquela escola, sabia que eu não ia ser a única pessoa diferente. As coisas melhoraram da metade do ano para frente, quando eu conheci pessoas que eram mais parecidas comigo, mas mais no quesito exclusão. Porque, assim, eu não sou só negra, eu sou negra, bissexual e gorda. E eu era muito mais gorda do que eu sou hoje no ensino médio, assim, eu me via muito mais gorda. Então, a pressão estética era uma coisa que eu sofri, que eu não desejo para o meu pior inimigo. E aí eu conheci o Mag, que é um dos meus melhores amigos até hoje, e ele é gay. E a gente ficou muito próximo. Então, ele foi quem me salvou do Carmela. Só que no ano seguinte, ele saiu do Carmela e foi para outra escola, e eu fiquei sozinha de novo, numa outra sala, onde eu não tinha ninguém. Então, eu conheci outras pessoas parecidas comigo, assim, intelectualmente, que a gente se colaborava muito com relação ao estudo. E assim a gente foi criando vínculos de amizade. Então, só por causa dessas pessoas, eu consegui ficar e consegui terminar o ensino médio naquele lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Débora. Esse processo de identificação e esse processo... Até porque aqui em Porto Velho, como as pessoas negras retintas, nós temos, por exemplo, Rondônia foi fundado, nossa Universidade Federal foi fundada por uma família de negros retintos, barbadianos, a doutora, e uma mulher negra retinta, a família Johnson, né? Da doutora hoje Eunice Johnson. Então, assim, só que aí eu mesmo cresci no Castelo Branco. E eu só consegui identificação quando eu me tornei gótica. Porque aí eu andava com os excluídos. Antes eu não entendia porque eu era excluída. Eu ia perguntar agora para a Débora a respeito do cesto dos excluídos, que nós sempre caímos, né? Sim. Que a gente acaba buscando conforto no cesto dos excluídos. Sim, é o gueto. É aquela peneira. É o gueto. É aquela que peneira. Ninguém quer, que ninguém quer de todas as salas. E aí, ali no cesto dos excluídos... E ali no cesto dos excluídos, que são as várias caixas que a gente não... 12 anos. Que são as caixas que vão nos colocando, né? A caixa do hétero, sim, a caixa do branco, a caixa do homem, a caixa da mulher, a caixa da santa, a caixa da não tão santa, né? Mas como diz Pablo Vittar, né? A gente pode ser vadia todo dia se quiser, a gente pode ser santa todo dia se quiser. Que acontece que em alguns momentos da nossa vida, essas caixas elas são realmente como grades, né? Porque na adolescência você não sabe grades. Se defender disso, né? Hoje, tu imagina, cara, eu tô com 35 anos, né? Hoje, Gisele, eu tô há 8 anos separadas e eu me sinto muito bem solteira, maravilhosamente bem solteira. E todo dia alguém tenta te arrumar um namorado, né? Então, não, mas é que assim, eu já passei, Débora. Mas, Débora, eu já passei por situações aqui em Joinville, com um namorado meu, de chegar no shopping e ele soltar a minha mão. Sabe? De eu ir conhecer a família de namorado, que eu já tô há 3 meses, 4 meses namorando, e ele me apresentar como amiga. Então, assim... Preterimento gritante, né? E aí assim, inclusive na minha família, entre os meus irmãos, eu sou conhecida como a beijo do anjo. Quando eu namoro uma pessoa, a próxima namorada casa. Mas, gente, é sempre assim. Mas não é assim com a gente, eu acho que é assim com todas nós. As pessoas que passam por mim, assim, eu não quero nada sério, eu não quero nada sério com ninguém, mas estou só curtindo, eu não estou pronto para...
Me pega na semana seguinte, tá namorando. Tá namorando. Namorando, você tá falou uma noivo, coisa. casou, tá tendo filho. E aí você falou uma Pois coisa, é. e aí você colocou uma observação a respeito de um passeio seu no shopping, né? De como você é assediada, de que quando a gente fala a solidão da mulher negra, todo mundo acha que é porque a gente não tem um parceiro. Cara, sexo. A gente não transa. Eles pensam que a gente não transa. A questão é, se eu quiser conseguir um parceiro sexual, a gente consegue, não é essa a questão. A questão é afeto mesmo. A questão exatamente, é o afeto, o reconhecimento. Afeto, mas é também a responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva para pessoas negras e para mulheres negras. Eu tenho 26 anos, 27 anos, fiz no carnaval. Eu namorei uma vez na minha vida e por causa do meu histórico da adolescência de sofrer rejeições, eu cheguei numa relação extremamente fragilizada, extremamente dependente emocional. Então vocês já podem imaginar como esse relacionamento de 4 anos foi. Nocivo. Extremamente tóxico, nocivo, porque assim, como eu tinha muito medo de perder o meu parceiro, eu pensava você se sujeitava a tudo. Absolutamente tudo. Então, você aprender a se amar, sendo uma pessoa negra, gorda, lida como... Quando você se assume bissexual, você vira a promíscua. Todo mundo acha. Tanto as meninas quanto que os meninos acham que você só serve para sexo e acham que você só serve para isso, sabe? E não é, a gente também gosta de carinho, a gente também gosta de atenção, a gente também gosta de ser ouvida. É que, mais uma vez, Débora, a gente cai naquela vala de que a gente não é considerada uma pessoa. A gente vira um corpo integral, fetichizado, um objeto que a pessoa vem só quando tá no auge do tesão e depois vai embora. Então, depois de um tempo, eu comecei a auto-sabotar as minhas relações. Depois que eu saí desse relacionamento abusivo, tem 4 anos que eu tô solteira. Eu passei a auto-sabotar as minhas relações por medo de ser usada. Só. Gente, mas é porque... É muito isso. Passou um filme na minha cabeça agora. Ela tem 27 anos. Pode falar, Gia, depois eu trago sobre o assunto também. Essa questão do afeto, eu falei que a gente ia chorar. É que essa questão do afeto, a gente acha que em algum momento alguém vai passar a enxergar a gente como ser humano integral. E vai, entre aspas, cuidar disso. Porque quando a gente dá o carinho para uma pessoa, a gente não é que a gente se entrega rápido demais, não tem nada disso. Porque você pode estar há 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo for com essa pessoa, você vai entregar o seu afeto verdadeiro e integral para aquela pessoa. E esperar que ela reconheça isso e que ela te retribua. Seja recíproco, reciprocidade, né? É o mínimo, né, que ela espera. Só que essa reciprocidade, ela vai até a página 2. Porque estar dentro de casa, não tem a história da pantufa? Estar dentro de casa, só vocês dois, uma viagem para um lugar que ninguém te conhece, é uma situação com esse parceiro. A partir do momento em que você começa a tomar ambientes sociais em conjunto e a conhecer os grupos de vida um do outro, isso quando conhece, é quando, assim, eu vou falar para você que eu já namorei um pouquinho mais do que você, né? E geralmente os meus namoros, eu consigo hoje perceber muito facilmente esse tipo de comportamento, porque é um comportamento de preterição, assim. Entra no shopping, vai numa loja, você vai em outra. Por que não quer ir comigo? Vai sentar na mesa, em vez de sentar do meu lado, senta na minha frente. Não entendi o porquê. E são coisas que demora muito tempo, porque a gente não segura sua mão, que a gente está vendo aquilo. E aí a gente vai se sujeitando a isso. Eu cheguei a um momento... E a gente vai empurrando as relações com a barriga. Eu cheguei a um momento... Eu falo que eu tive um relacionamento, porque eu tive um relacionamento que me assumiu. O resto era só entre 4 paredes ou entre
Os meus amigos, porque os amigos dele não. Até porque os amigos dele geralmente colocam defeito em você, né? Você podia estar com alguém melhor. E aí a gente não sabe. Foi uma frase que... colocam defeito em você enquanto te mandam mensagem no WhatsApp, porque achando que vão conseguir alguma coisa com você. Ai, me falaram que toda mulata é quente. Aí você fala assim, como? E o teu amigo e o teu namorado, às vezes, acaba fazendo propaganda sexual de você de uma forma que não é a forma de respeito que um relacionamento exige, de né? uma maneira porque você quer pelo ser corpo que ele acha que possui. E aí, como eu falei... Exatamente. E isso vocês vejam que não é assim. Ela tem um quadril de 1 metro e eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu também sou pequenininha, mas eu peso, assim, no máximo 50 quilos. Então, essa objetificação não quer... Deu uma falhinha aqui na internet. Voltei? Voltou. Anne? E aí, meninas, aí eu peço licença para entrar também no papo agora. Dentro dessa questão, tanto do entretenimento, quanto do se descobrir negro, quanto do corpo. A Gisele falando, eu vi a foto da Gisele com o filho dela, porque ela vai contar pra gente sobre o contexto da história. E que foto linda, Gisele, parabéns. E a foto também da Débora, a foto da Débora estava linda, a foto da Débora, o nariz dela, valorizando o nariz, que a gente aprendeu durante tanto tempo que não é bonito. Alguma das três já ouviu falar, nossa, seu nariz é lindo? Nunca. Eu nariz de batata. A mamãe é maravilhosa. Minha mãe gosta do meu nariz. Porque olha, quando eu faço maquiagem bem feita, igual agora antes de a gente entrar aqui, nossa, seu nariz é fino. Não, é maquiagem. Não, e eu sou professora, então eu faço basicamente colação de grau de 6 em 6 meses. E aí vem as maquiadoras e falam assim, vou afinar. Eu falei, não, mete um monte, e eu faço, mete um monte de iluminador na ponta do meu nariz, porque ele é redondo, e eu vou deixar... Iluminador aqui! Eu amo, mas manda é aquela coisa... O meu nariz redondo, ele é a coisa mais bonita que tem em mim. E foi um processo, porque eu já ouvi assim, nossa, você é uma mulher muito linda. Quando você conseguir fazer uma nariplosplatia, o seu rosto vai ficar perfeito. E eu ouvia muito, nossa, você é muito linda, apesar do seu nariz de batata. E aí, uma coisa que vocês gostavam falando de ser pequenininha. Eu não sou pequenininha, eu tenho quase 1,80 m. E aí, eu tenho quadris muito grandes. Eu tenho quadris muito grandes. Você é a brasileira! E aí, eu vou vestir um short. Sou eu, gente. Vou vestir um short que parece ser discreto, que vai ficar, dependendo da mente de quem estiver olhando, pode achar vulgar, pode achar sexy. Então, eu não tenho seios, mas eu tenho muita coxa, eu tenho muito quadril. E quando eu era magra, porque, gente, a minha vida toda eu fui chamada de Olivia Palito, eu fui chamada da Maria Eugênia, aquele bonequinho que o Kleber Bambam tinha, de perna de cabo de vassoura, de cambito, de perna de caldo de cana. Uma vez eu fui parar na diretoria, que eu saí no tapa com os colegas, porque eles falaram que estava tendo uma novela na época que a mulher morreu de AIDS, e antes de morrer ela ficou muito magra. Aí disseram que eu era aidética. Aí eu fui sair no tapa com o menino, a gente foi todo mundo para a diretoria, porque eu fui mostrar para ele que era aidética. Enfim, mas aí a questão eu sempre fui muito magra, mas eu sempre tive muito quadril. E aí todo mundo falava, quando você ficar maiorzinha, você vai ter corpo, você vai estar formadinha, porque você já tem uma bunda perfeitinha. Desde muito nova, eu ouvia que eu tinha uma bunda perfeita. Eu criança, ou seja, a hipersexualização do que a gente fala da mulher negra, do corpo negro, porque eu posso não ter dado a cor da pele, mas eu tenho os traços negros. Os vizinhos, os amigos do meu pai, porque o meu pai, ele tinha o hábito de fazer churrasco em casa, escutando Amado Batista e Roberto Carlos. Gente, perdoa. 1990, perdoa, senhor. É o clássico dos pais, né, bem? É o clássico. Exatamente. Aqui, a minha família é muito goiana, então eles colocavam gino, umas coisas assim, mais... Bruno Marrone, porque minha mãe amava Bruno Marrone antes dela descobrir que eles eram bolsominion. Adoro sua mãe velho. Eu adorei sua mãe. Ela largou de ser fã. Eu não gosto deles mais. Eu acho que ela jogou o CD tudo fora. E ela tinha, olha.
Gisele, depois tu lê o comentário aí da Estela na tela, tá? Porque eu também quero que tu me ajude a dar uns beliscão. Pode deixar, vou fazer um comentário sobre isso também. Mas os amigos do meu pai que iam na minha casa eram adultos já e eu era uma criança. Eles diziam assim, essa quando crescer vai dar trabalho, hein? Vai ser a mulata. Sempre. Nossa, que mulatinha, hein? Cara, sempre. Eu tinha assim, vai dar trabalho. Entendeu? Não sabe nem que tipo de trabalho tu vai dar, aí e não sabe nem o que é trabalho. Tu vai dar trabalho. Não, e aí aquela expectativa de você virar esse trabalho, entendeu? De você, né, ser bonitona, ser reconhecida. Quando chega na adolescência, quando você crescer, você vai emagrecer. Não tem nada a ver. Mas voltando ali a respeito da rinoplastia, a minha prima vem assim. Falei para a Anne que queria fazer rinoplastia. Nós temos um grupo da nossa família e que a rino é indisparada. Acho que a das coisas que a gente ainda não aceitou. Como a gente ainda não aceitou, a gente ainda não conseguiu assimilar como negra. Uma parte é o nosso cabelo extremamente crespo, porque o nosso cabelo é muito, muito crespo, muito difícil, né? Como se existisse cabelo fácil. Mas, enfim. E o nosso nariz. E aí, a gente fica em comparativo, a gente ainda fala assim, que a gente ainda tá melhor, porque a gente teve esse processo de embranquecimento do sangue, perpassou por quase as pessoas da minha família assim perpassaram por esse processo de embranquecimento. A maioria dos homens são casados com mulheres brancas e a maioria das mulheres negras da minha família são casados com homens brancos também, porque na verdade nesse momento para eles era como uma validação você casar com um branco. Então, redenção, assim, né? Na redenção de Cã. A redenção de Cã e nem só. Mas nem só isso, por exemplo, o meu avô. Mas, por exemplo, o meu avô, ele é pioneiro numa cidade. O meu avô e é desse jeito, Débora. Minha avó também falava isso. O meu avô é pioneiro numa cidade em que eles foram a primeira família negra dessa cidade. Então, as chances de, por exemplo, a minha família negra casar com outros familiares negros era realmente mínima, assim. Inclusive, até hoje, a cidade é muito pequenininha. Eu acho que, olha, é bem perto de zero, assim, sabe? É muito pouquinho. A família negra que tem lá, com mais destaque, é a minha família mesmo, é a família de Paula. E aí, então, casaram-se com outros brancos e teve esse processo de... Só que uma das coisas que sempre falam que o sangue negro é forte. Graças a Deus. Aí, eu vou resgatar esse sangue. Então, sim, mas a gente mas hoje, Anne, a gente já consegue administrar isso com muito orgulho, com muita alegria, com muita felicidade. Mas antes era um pesar. Tipo, não, era um pesar. Era um pesar, porque, por exemplo, você veja que eu sou negra, eu vejo o meu irmão mais novo, que também é negro, só que com traços brancos e com o olho claro da minha mãe. Cabelo liso. E isso é validado para a sociedade como um homem bonito, né? Pra que cabelo liso no homem? É ótimo. E aí eu falava assim, ele pode raspar a cabeça, entendeu? Eu falava, mãe, eu vim limpando o seu útero. Tudo de lixo veio em mim, mas eu falava isso sim, e a gente aprende isso. Esqueceu no forno, deixou lá e depois pegou. Olha, gente, e aí concluindo a questão do branco, do negro, eu não sabia que eu era negra, porque minha família era toda negra retinta. Vocês já devem ter visto fotos, já viram minha irmã por aqui comentando e tudo. Minha família é toda negra retinta. E aí, eu fui tida com homem branco. Então, essa questão de eu ter sido tida com homem branco, infelizmente, a minha pele nasceu mais clara do que, embora eu tenha herdado meu nariz. Que, nossa, gente, eu falava que nariz de batata é horrível, eu odiava, eu chorava. Eu me olhava no espelho, eu tentava e agora é a militante do nariz. É a militante do nariz, e resistência dos narizes. Eu assisti alguns documentários de alguns filmes. Que iluminador desse nariz. Principalmente no Brooklyn, que fala o quanto que o nariz do negro é a identidade. Tem outra coisa também, que quando eu estava estudando sobre os cabelos, para começar a usar os cabelos quando eu comecei a fazer transição, é que essas técnicas, elas surgiram quando as mulheres negras, lá no Brooklyn, depois do apartheid e tudo,
elas viram que as mulheres brancas só deixavam elas entrarem nos bairros para usar os produtos e pagar dinheiro para elas. Então elas resolveram que nunca mais ia aceitar isso. E aí elas começaram a arrancar cabelo das bonecas e usar nelas. E a trançar com linha, a trançar com tudo. E hoje, graças a elas, nós temos isso. E começou, tanto que nós temos aquela diva, acho que é Queen Latifah, que faz A Queen Latifah. Ela faz muitos filmes sobre salões de mulheres negras no Brooklyn. Sim, porque ali sim, é o berço do resgate histórico e da ancestralidade. E sim, mas tem um... Pode falar, Gi. Não, é que eu ia falar. Tem uma declaração da Queen Latifah com a Oprah, que a Oprah é uma negra poderosíssima, negra, mulher americana, linda, maravilhosa, com uma história fabulosa, poderosíssima, em que a Oprah, ela falou que ela, para ela poder ser a Oprah, né, ela teve que alisar o cabelo dela. E aí ela disse ao produtor... E aí ela pegou e falou a esse produtor, né, que ela ia alisar pela primeira vez o cabelo dela e que quando ela subisse, nunca mais ela ia alisar o cabelo. Eu não sei se o cabelo da Oprah que ela tem hoje é o dela de verdade, mas assim, faz muitos anos que a Oprah assumiu o cabelo dela. Não era nem moda ainda, mas quando ela se tornou poderosa, ela podia, de fato, né, meu bem? Ela podia abrir a moda. Exatamente. Agora eu então, vou. Assim, e aí, na declaração dela com a Queen Latifah, inclusive, falou que ao ver a Oprah se assumindo com o cabelo dela na televisão, e aí é aquela coisa de a representatividade importa, porque você não sabe o poder que você tem até você ver alguém fazendo, alguém poderoso fazendo, alguém... E aí, quando a Queen Latifah viu uma repórter estando na televisão com aquele cabelo, ela disse que ela já tinha orgulho do cabelo dela e que ela tem muito mais vontade de mostrar para as mulheres que há opções, né? Você não precisa usar um mega hair. Esperança por um Fio, eu acho, esse é o nome do filme da Netflix, que fala justamente sobre isso, da gente descobrir o nosso cabelo, como ele é bonito além da química, porque a gente não precisa só alisar o cabelo. Acho que um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando a minha irmã fez o BC. E ela cortou bem curtinho mesmo o cabelo dela. Tipo, acho que mas aí você pega dois universos diferentes, né? Enquanto nos Estados Unidos, né, a gente tem Beyoncé fazendo Lemonade, que é um álbum fantástico, né? De resgate histórico de identidade. Exatamente. Aparecendo no Super Bowl com as Panteras, Queen Latifah fazendo filmes e mais filmes, dizendo que há opções para o teu cabelo negro. O Chris Rock realmente não levando as filhas, embora ele seja rico, milionário de Hollywood, Los Angeles, ou seja, né, o poço da artificialidade, as filhas dele nunca alisaram o cabelo, né, a esposa dele, ele proíbe a esposa dele. Só que aí o nosso ele proíbe, ele fala assim, se alisar o cabelo não é mais minha esposa, porque quando eu casei com você... Isso já é um relacionamento abusivo, mas tudo bem. Mas que coisa... Se eu fosse ela, olhar pra ele e falar, meu bem, eu não gosto de cabelo, você não alinha você, eu vou fazer o que eu quero. Aqui no Brasil, como a gente tá falando. Mas é porque aqui no Brasil... Eu alisava só de do jeito que eu sou, eu alisava só de... Aí, a Débora ia chegar assim e falar, fala de novo, amor, fala de novo. Calma aí que eu vou ali, quando a Débora voltar, que tem uma ruiva de cabelo lindo. Enquanto lá nos Estados Unidos há um movimento de embelezamento, de uso para a beleza do que é negro, aqui no Brasil a gente tem o relançamento da Bombril com a Crespinha. Só que aí, aí é essa questão. Nós estamos hoje, o movimento negro do Brasil precisou assumir, isso que nós estamos falando aqui sobre o colorismo é importante, porque essa live vai ficar salva, outras pessoas vão assistir mais. O processo de embranquecimento do Brasil, ele foi um processo coordenado, as pessoas quiseram fazer essa separação
e que as mulatas e os pardos, tanto que para não ter nenhum tipo de política afirmativa do qual pagasse a dívida histórica das pessoas brancas. O branco passado a limpo em 3 gerações, né? Exatamente, o branco passado a limpo a 3 gerações, como eles queriam, porque foi um projeto. Quando os brancos chegaram no Brasil, e aí um dia desses eu fui excluída do Facebook por uma moça que falou que eu sou racista reversa. Mas tem hora que eu falo mesmo, branco fazendo branquinho. Porque tem uns brancos igual aquele menino da cobra que só deu na causa, né? O menino vai pegar uma cobra de Os brancos têm que discutir o privilégio deles da branquitude. Eles têm que discutir branquitude. Mas é porque o branco está muito acostumado. Gente, o branco está muito acostumado a ser o nosso certificado de qualidade. Então, quando você manda ele calar a boca e fala, gente, não precisa de você para validar nada em mim, eles não conseguem administrar isso. Exatamente. Aí tem eles crescem tentando apagar a nossa identidade. Geralmente. Porque eles assim, crescem tentando apagar a nossa identidade. Não sei se vocês chamando acompanharam. A gente de moreninha, chamando a gente de... Não sei se vocês acompanharam aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Débora, é porque o microfone da Débora tá falhando. É porque tá cortando, eu acho. Então, pode falar. Termina, Débora. Que nem eu tava vendo. Gente, o nosso racismo ele é mais sutil, ele não é tão descarado, ele é mais mascarado de outras formas. Só que é racismo de todo jeito. O branco não sofre racismo. E eles estão acostumados a não sofrer, eles estão acostumados a ficar naquele pedestalzinho assim de cristal intocável, onde nada acontece com eles. Tá tudo bem, eles fazem o que fazem. Por exemplo, o cara que picou a Naja, que foi picado pela Naja, do estudante de medicina veterinária. Se fosse um homem negro, ele era traficante de animais. Exatamente, o privilégio branco. Sim. E aí, como eu falo, as minhas falas são para provocar mesmo a discussão, eu quero que discutam. Mas que você não pode analisar. Eu falei, quantas vezes você ouviu alguém falando cheiro de negão e sorriu ao invés de militar? E na hora que eu tô falando branco fazendo branquinho, você tá militando. Você sabe se eu não tô militando? Eu falei, eu tenho certeza. E eu tenho certeza. Que é muito fácil na hora que ouve um branco fazendo branquinho. Epa, meus privilégios! Mas na hora que fala, cabelo bombril, ai, gente, é sério, crespinha, o que tem? Deixa pra lá. E assim vai. Então, assim, quando nós falamos sobre... Só quem foi chamado de cabelo de bombril na escola sabe o quanto que isso suco de carvão. Uhum. A raiva do crespinha teve. E aí, quando o branco ele chegou no Brasil, os indígenas encontraram pessoas debilitadas que estavam presas no mar, estavam perdidas no mar mais de 6 meses. Os indígenas cuidaram daquelas pessoas, deram ervas, cuidaram das feridas, das lepras. Tava podre aquele povo que não tomava banho. Eles estavam podres de tomar banho. Quando aqueles Mas até hoje o europeu não toma banho, gente. Até hoje o europeu é conhecido como o povo mais sujo fedido. Não é mesmo, Di? Infelizmente não mudou muito. E aí, quando chega, aí eles melhoram, aqueles filhos de Temer melhoram, são salvos, porque os indígenas não deixaram eles morrer, aí eles estupram as mulheres, vão pra lá e voltam e matam todo mundo, porque, gente, eles mataram todo mundo. Onde está a minha casa, onde está a casa de vocês, seria para ter tribos nativas, e não tem, porque eles chegaram aqui e mataram todo mundo. Então, matando o resto que tem. A Débora está aí, a Débora trabalha com indígenas, ela sabe. Eles ceifaram a vida como se ceifassem mato. Chegaram aqui, na época, tinha por volta, aqui nas Américas, de 80 milhões de habitantes. Era muita gente. 300 portugueses não teriam a capacidade de invadir o Brasil. Eles foram invadindo constantemente. Aí o Tom Krenak, ele fala que a guerra da colonização ela é uma coisa constante, ela nunca terminou. Não terminou. Eu moro aqui no sul, eu sei que não termina. Você cava buraco na Amazônia, qualquer canto que você cava um buraco, você vai achar resto de população indígena. Porque os brancos acharam que eles tinham o direito de tomar isso aqui tudo, e aí depois que estava todo mundo morto, não tinha quem povoasse isso aqui, como foi no México. No México, não. No México, eles conseguiram manejar um pouco a coisa, porque lá já tinha cidade, eles mataram só os
principais e deixaram a população. Aqui não, eles saíram matando todo mundo, não tinha quem povoasse, e aí eles tiveram que trazer os negros para trabalhar. Mas os indígenas também foram escravizados à exaustão. E eles, só que os indígenas, por não ser cristão, a maioria deles se matavam. Porque eles sabem que a alma deles é eterna, eles tinham essa questão que a alma era eterna, sim, e que eles iam se desprender desse corpo. Eles acreditam nisso. Ficar se submetendo. Eu sou da Umbanda, e nós herdamos, a Umbanda foi criada nós pelo menos acreditamos que a Umbanda foi criada por um espírito indígena, que foi o seu Sete Flechas. Foi um espírito indígena, que eu esqueci qual das flechas, se é encruzilhada ou se é pena, mas foi um espírito indígena que não foi aceito dentro de um terreiro, de um centro espírita, porque no candomblé, espíritos indígenas são considerados escravos, inferiores. E no espírita é considerado espírito inferiores, dentro do centro espírita. Não pode. Os caboclos, que a gente chama, que são espíritos de indígenas, não pode nem descer no centro espírita e nem pode descer no candomblé. Aí um dia um caboclo desceu, um espírito de indígena, desceu dentro de um centro espírita, olhou para o povo e falou assim: eu vou fazer uma reunião e atendimento no lugar tal, e eu vou criar minha tenda onde os meus irmãos não vão ser mais inferiorizados. A partir daquele dia, nasceu a Umbanda, uma religião genuinamente brasileira, criada pelos espíritos indígenas, confirmando aquilo que os indígenas falavam naquela época, que eles iam se matar, eles não iam ficar aqui, porque eles não aceitavam a escravidão do corpo deles. E aí hoje a gente tem Tupinaquara, nós temos Tupã, nós temos Tupi, temos vários espíritos indígenas que trabalham dentro do terreiro conosco em prol do povo. Então resgate, a Umbanda, querendo ou não. Enquanto isso, a Bíblia cristã, né, tem lá em Êxodo 11, Êxodo 6, dizendo que os negros são descendentes da maldição, né? Na verdade, eu acho que aquilo são amaldiçoados. Uma tradução muito mal feita, tá? Porque eu acho que a Bíblia é toda, né? A Bíblia é toda. A Bíblia, querendo ou não, ela traz misoginia, ela traz racismo, a segregação, quando é mal interpretada. A Bíblia, na verdade, se você for pensar, a Bíblia ela é o primeiro código penal, né? E o código penal é escrito por homens, né? Naquele momento não existia uma polícia, mas Deus vê tudo. Deus está em todos os lugares. Então, vamos colocar... Você não pode se matar porque Deus sabe de tudo. É um castigo contra Deus. Tem um vídeo da Rita Von Hunt, que é uma drag queen que eu amo, que ela é professora de literatura, que ela pega a Bíblia. E, gente, eu não tinha essa ideia tão forte contra a Bíblia, assim, mas até parar para pensar, realmente, você não pode escravizar um povo que pode se matar, que pode tirar a própria vida, que tem liberdade para saber que como eram os indígenas, né? E aí eu preciso enfatizar como Filhas do Boto Nunca Mais, que nós estamos falando da interpretação da Bíblia feita pelos colonialistas que usaram a Bíblia para justificar atrocidades no nosso país. E nós sabemos que aconteceu isso no mundo inteiro. Também. E aí, quando não usaram só a Bíblia, usaram a ciência também. A própria ciência, ela pega os conceitos biológicos de Darwin e distorce completamente. Porque Darwin nunca falou que nenhum ser é mais evoluído que outro. Nunca falou. Quando você pega a origem das espécies para ler, lá tá falando que todo mundo que tá aqui pisando em cima dessa terra tá evoluído. É isso que diz a teoria da evolução. Mas justamente porque assim... e aí vem aquela parte em que a gente sempre fala que o povo brasileiro deveria, no seu total, ser considerado vira-lata, né? Porque não tem aqui nenhum bichinho de raça pura, né? Vamos já começar por aí. Mas às vezes nasce um bichinho mais bonitinho que o outro, né? E tal. Mas assim, se você pegar entre os cachorros... Se você pegar na classificação entre os cachorros, esse subtipo de animais não diferencia um do outro. Você tem a ração
e eles comem todos juntos. O ser humano, ele segrega pela cor. Então, ele classifica quem pode ganhar dinheiro, quem pode subir, quem pode estudar. Tem alguns cursos... Isso é culpa do positivismo. Abaixa o positivismo. Tem alguns cursos que até hoje... Tem alguns cursos que até hoje, embora a gente tenha o sistema de cotas, não é proporcional o número de vagas destinadas às eu quero cotas. que você se atente um pouquinho, porque a Débora ela começa a mover a boca, aí como você não está olhando, não dá para ver que ela está tentando falar, porque o microfone dela está travando. Aí para que ela consiga... É a internet que está um pouquinho ruim. É assim, na teoria sintética da evolução, a gente é considerado, o povo brasileiro é um povo muito forte, porque a ideia é cruzar geneticamente as populações para que essas populações elas consigam resistir à doença, consigam... É assim que a gente faz, por exemplo, com plantas, com tudo. Então, por exemplo, para algumas coisas a gente é realmente muito forte. Então, o que complica é o nosso fenótipo, que é as características físicas do lado de fora que a galera pegou, distorceu completamente a ideia do que é um ser humano e colocou bem assim, o crânio do negroide é assim, assim, assado, então essa população ela é menos inteligente, ela é menos capaz. Só que não é isso não é verdade, isso não tem base científica nenhuma. Então, quando você olha para essas teorias que são pseudocientíficas e lê elas como verdade, como os supremacistas brancos fazem, acaba pegando as ideias que são boas e que fazem com que a gente possa evoluir como sociedade e ser pessoas melhores mesmo, e acaba levando a gente a acreditar que aquilo ali é errado, entendeu? Foi o que fizeram na União Soviética, por exemplo. A União Soviética pegou toda a carga dos estudos de genética que ela tinha e jogou no saco, porque a genética era uma ciência capitalista, só que não é ciência, acaba sendo no final das contas. Difícil. E aí, meninas, nós estamos... O papo tá tão gostoso, a gente vai ter que fazer outra live, com certeza. Mas... Eita, já tem uma hora. Colorismo. Nossa, tá muito gostoso, gente. É muita coisa, é tanto recorte, que é muita coisa, muito assunto. Uma hora. Então, assim, nós temos 15 minutos, a gente vai, porque como a gente entrou atrasada, a gente vai até 1h30. Só que depois disso fica muito pesado o vídeo, até mesmo com o Facebook. Sim, para quem vai assistir vai acabar ficando um pouco cansativo. A gente faz de novo, eu não tenho problema de encontrar vocês. Eu também não. Tá Colorismo parte 2, porque nós somos 7. E aí eu quero trazer para vocês a questão falar um pouquinho, porque estou nessa live com vocês, principalmente quem está em casa. Me descobri mulher negra há menos de 5 anos. Estive num relacionamento onde aí bem-vindo, Antônio, que é para vocês. Eu estive num relacionamento onde a família dele era do Sul, que é uma coisa que a gente entende muito, e eu ouvia algumas coisas, tipo, que eu tinha cachos muito fortes, que o meu cabelo gastava muita água, que eu não podia tomar banho lá porque batia água e a água voltava. E aí, eu comecei a ouvir coisas sobre minhas características que eu olhava assim e falava, gente, minha família é toda negra. Então, eu não sou negra. Porque minha pele não é negra. Só que eu tenho nariz de preto, eu tenho bunda de preto, eu tenho coxa de preto. O que está acontecendo aqui? Algum microfone está falando com a boca. As meninas estão falando que tem microfone fazendo barulho. Será que é o meu? Vou desligar. Ficará assim, Luiz, a live inteira disponível. Então, quando eu comecei a ouvir essas coisas, essas questões, eu comecei a ouvir. Eu acho que é o seu mesmo, Anne. Não é o meu. Não, eu desliguei. E aí, vou falar um pouco alto, se estiver incomodando, gente. Tá de boa. Tá dando pra ouvir bem. E aí,
quando eu comecei a ver essa questão, eu ouvi a mulher falando assim, eu não quero que eu tenha filhos com ela, porque o sangue dele é um sangue de alemão com italiano. Hoje em dia eu sei, gente, que os alemães e italianos que vieram pra cá não tinham nada na vida, não tinham sangue. Eles estavam fugindo da guerra, ninguém tinha dinheiro de nada. Ou seja, não tem nada demais ser alemão e italiano, porque a galera tava ferrada na Europa. Elas vieram pra cá porque elas estavam ferradas lá. E cara, ganharam terra, né? Diferente da gente que estava aqui trabalhando. Negros, gente. Eram os negros das negras daquelas terras. E é por isso que existe dívida histórica. Porque aquelas terras não eram para europeu nenhum. Trouxeram, quando começou o processo de abolição no resto do mundo inteiro, combinaram que ia dar terra para os negros, porque eles já sabiam trabalhar, eles já sabiam produzir. E aí eles virariam pessoas que iam consumir devido à Revolução Industrial. Mas sabe, exatamente, a elite brasileira, que é desse jeito até hoje, que é uma das piores do mundo, ficaram com raiva porque os negros fizeram a libertação. É claro que teve alguns negros que nasceram em cativeiro, infelizmente, eles não tinham perspectiva mais. Não, eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Mas a galera do ventre livre, eles não queriam mais. E quando trouxeram a princesa Dandara para cá, por exemplo, que ela é uma princesa, onde ela vivia, ela era líder. Então ela nunca aceitou os grilhões. Uma das principais besteiras que fizeram foi começar a sequestrar os africanos daquela parte do Oriente Médio. Porque aquela galera ali já era empoderada, já entendia de comércio, já falava várias línguas. Já eram médicos, já eram formados, já eram doutores, né? Aí imagina, tirar um doutor de uma cidade, de um país e trazer para cá para ser para cacau. E aí veio. Claro que o cara não vai trabalhar. E toda a galera, aí vem da onde a vadiagem, né? Exatamente. Então, assim, eles não aceitaram, começaram a ir para os quilombos, a montar quilombos, porque, gente, eles eram inteligentes, dados e entendiam dinheiro de tudo. Então, eles montaram os quilombos. De como plantar, de como produzir. Desculpa, Débora. Não ouvi. Não, eu entendi. Eles entendiam de como lidar com a terra e como produzir sem danificar a terra do jeito que a produção de cana-de-açúcar estava fazendo, por exemplo. Eles sabiam como se manter ali numa lógica que não detona a natureza. É a mesma coisa com os povos indígenas. Eles sabem como manejar ali, tirar o seu sustento, tirar até um extra, sem destruir o meio ambiente. E como foi dito naquela época, uma vez um branco, foi Dom Pedro, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas ganhou uma pá e mandou prender o cara que deu a pá só para ele segurar para inaugurar. Porque eles eram tão preguiçosos que eles achavam que ser branco não conseguia tirar uma caneta para pegar uma caneta que não segura. E o sobrenome dele garantia que eles não parassem, não fizessem nada. Então, assim, e aí quando as negras resolveram que eles não queriam ficar, eles ficaram muito bons. E a gente sente esse ódio através de todos os jovens negros, todos os negros do nosso país. A gente sente esse ódio quando, durante muito tempo, as apresentadoras de TV só eram brancas, durante muito tempo, as protagonistas de novelas só eram brancas. Quando tinha protagonista negra, era a protagonista não, mas quando tinha negro sempre foi empregada. Na verdade, se você parar para pensar, teve pessoas que têm algumas pessoas da nossa televisão, que é aí a grande formadora de opinião e de imagem e de retrato, algumas pessoas só estavam lá só pelo fato de ser branca. Há necessidade de fazer uma propaganda de chinelo, por exemplo, com uma modelo loira? Não vejo. Há necessidade ou seja, essa necessidade que a gente está falando é a necessidade dessa segregação. Ou seja, quando os negros e as negras não iam mais ficar, eles não quis que a liberdade brandou dos nossos pais e dos nossos mães. O que aconteceu? Eles trouxeram os imigrantes brancos e fizeram um projeto. Então, é isso que eu quero que quem está em casa entenda. Foi feito um projeto para envelhecimento da nossa população, porque não tinha mais como mandar os negros de volta, mas eles não queriam eles aqui. Porque, gente, o Brasil não é
embranquecimento misturado com o encarceramento em massa dos homens negros, né? Quando você para pensar, as mulheres negras serviam para reprodução e os homens negros foram relegados ao encarceramento. Então, sim, são os vadios, né? Os vagabundos. São, sim. E aí teve um vídeo aí de uma mulher dizendo que se ela encontrar um negro, porque é parte da biologia se defender, o preconceito faz bem, se ela vê, ela muda de calçada, não sei o quê. Então isso a gente já vê que já vem relegado, não foi brotado ontem, já tem 500 anos, né? Ou seja, foi colocado na nossa cabeça. E, gente, eu cresci ouvindo o seguinte: você é a mais bonita da família, porque você nasceu branquinha. Mas, olha, filha, minha avó falava assim pra mim: você tem que casar com um homem branco, viu? Porque os seus filhos vão nascer com olhos claros, vão nascer lindos com olhos claros. E eu já a minha avó falava uma coisa totalmente diferente. Gente, colocava lá na minha cabeça: se eu casasse com branco, ela tivesse um filho de olhos claros, inconscientemente estavam fazendo isso, que era a redenção da família. E minha mãe, ela um dia desses, não verdade, mas ela brincando, ela falou assim: saiu da família saiu da família não, ela falou assim: durante muito tempo saiu na família que tinha uma branquela, agora tá nascendo outra branquela, alguma coisa assim que ela brincou. E aí eu fui com ela: mãe, ter filho branco é um orgulho, né? E a gente conversando e ela vendo assim, e ela realmente, porque a gente ensinaram a gente que. Eu lembro uma vez que minha mãe chegou em casa chorando, porque colocava chiclete no minha avó odiava ser negra e falou assim: você tem muitas sorte. Nossa. Então, eu via branca, eu cresci, todo mundo me falou branca. E quando eu entrei na adolescência, meu nariz era piado, meu cabelo era piado, meu quadril era piado. Eu já fui chamado de quadril de galinha. Meu quadril era bem Então, assim, e eu olhava assim e falava: gente, mas eu sou branco ou sou preto? Não, é branco. Você é preto. Mas desde que eu alisava o cabelo, aí eu passava as bases assim do lado para o nariz, também recanhei, tá, Estela? Fazer o Rodrigo conversa, até esqueci o nome da cirurgia, então assim que eu tenho dela. A cirurgia do nariz para afinar o nariz. E um dia eu assisti uma novela do SBT que tinha uma menina que tinha um nariz redondinho. Ela era filha da Bárbara. É uma atriz que foi até pra Globo recentemente. Mas aquela menina tinha o nariz redondo, gente. Era batatinha. E ela era considerada uma poderosa na novela. E eu falei: mãe, o nariz é igual ao meu. Ela filha, é igual ao seu. E eu comecei a me sentir, porque eu parecia com ela. E aí um dia, um colega meu, a gente estava na verdade, quando começou na adolescência, na escola, um colega meu falou assim, zoando, porque eu não entendi porque eu falava comigo. Então, você estava no Castelo Branco, aí elas branquinhas, né? Ou as indígenas, a cabocla. Eu, no meio de tudo, com o traço negro. E aí, fica na escola e perguntava um colega negro: a Anne é bonita? Aí ele falou assim: olha, gente, a Anne é muito estilosa. Ela não tem o nariz pequenininho, ela não é magrinha igual a vovó, ela é magrinha e seu quadril lá, mas ela é muito estilosa. Você já viu quanto que ela. Ou seja, era assim, tudo que eles explicavam para não falar que eu era bonita, era exatamente isso que era meus pontos negros. E eu sei. Daí foi quando eu fui no funk. O funk é para inventar muito. E os funk falam sobre capitalismo, sobre racismo, sobre o projeto de miscigenação. Essa é o funk de Maria. É isso que vocês querem? Comecei a andar de preto. E aí, quando eu comecei a andar de preto, comecei essa porra louca, nunca mais sabia. Aí, quando eu olhava louca pra mim, eu olhava e ia parar. Assim eu parava. E foi um jeito que eu tive, de uma certa maneira, e aí, durante muito tempo, eu não precisava pensar se eu era branca ou preta, porque eu andava numa sociedade alternativa, numa galera bora pra galera digital, ser branquinho, magro e gótico, pudesse ser muito feminizado, eu não tinha, eu tinha um certo respeito por ser uma das poucas mulheres que eu
relacionamento, porque minhas roupas coloridas, aí, ó, gente, novamente eu quero mostrar para vocês, eu quero falar para vocês que agora nós temos em Porto Velho uma loja que vende produtos afro, que resgata a nossa identidade, tudo, gente, com preço acessível, nós temos acessórios, eu tô falando de nós, porque a Leila está apresentando aí, quando uma mulher negra então, a gente vai colocar você conhece uma de maneira maravilhosa. E aí, eu comecei a ler de sexualidade do eu. E eu falei, eu sou negra e eu preciso resgatar isso. E quando eu comecei a falar português, o meu livro falou com cabelo pintado. Não vou te abraçar com o cabelo pintado. Esse sentimento é coisa de ideia. Esse é baianagem. Eu não sabia o que eu fazia, como fazer, então eu estava me sentindo mais bonito por isso. E aí foi quando eu falei, eu sou negra. Eu sou porque aí eu descobri que eu não é só que é pra mim. Entendo que eu vou sofrer menos quanto mais, por exemplo, a Débora tem um tom de pele mais claro. A Débora, sinceramente, que eu, tem um tom a dela. E aí, depois de. Mas a Estela vai sofrer mais preconceito que eu, porque ela tem um tom maior. E aí tem a gente que vai sofrer mais preconceito que nós quatro, porque é isso que eles queriam. Eles queriam olhar para pessoas como eu, quando fala que eu não sou bonita, que meu nariz é redondo, que meu cabelo é estranho, não precisa olhar meu cabelo, precisa tirar meu nariz, precisa mudar meu cabelo, precisa tirar minha cintura para parecer com ele, porque ele fala mais frio, melhor. Não aceitasse isso, tá? E todas as outras aceitassem, aí dentro dessa miscigenação eles olham e falam assim, não, gente, mas você não é preta, não é porque você é preta, não, é porque você não é bonita. Então eles usam os corpos das pessoas tão retintas para justificar o racismo. E essa estrutura ela foi ensinada, ela foi pensada, e ela foi posta. Então, eu quero dizer, se você tem dúvida, estuda procure mais. Teve uma vez que eu fui falar contigo. E eles não vencerão. Deve, pode falar. Teve uma vez que eu fui falar contigo, acho que justamente sobre isso. Um rapaz falando sobre. Ele era negro retinto e ele estava falando sobre apropriação cultural. Só que era um termo, ele estava usando apropriação cultural de um termo que não estava muito certo. Porque, assim, não é apropriação cultural quando uma pessoa usa uma trança. Apropriação cultural é quando o mercado vem e pega nossas características que são bonitas em nós e fala que aquilo é feio em nós, mas é bonito no branco. Isso eu entendo como apropriação cultural. Aí eu fui conversando com ele, mandei um vídeo de um rapaz que ele é negro de pele clara, mais ou menos no meu tom, falando justamente sobre colorismo e apropriação cultural. Eu mandei para ele. Aí ele me chamou de branca e falou que eu não entendia nada e que só ter o cabelo ai, meu Deus. Aí você fez quando? Como se eu tivesse feito permanente. Eu fiquei, olhei assim, eu só dei hahaha, aí eu saí, eu não consegui. Um dia desses, será que não foi o mesmo que tava me xingando, não? Um dia desses veio um falar assim, ei, sua branca maluca, sai daí do movimento negro. Eu, oi? Aí ele ficou branca maluca, por isso que é muita coisa de branca maluca. Eu falei, gente, eu tirei uma foto, né? Eu falei, assim, meu close europeia. Quando eles acham que quando o movimento negro dá dinheiro, mano, dá dinheiro não, o movimento social no máximo te dá uma ameaça de morte. No máximo. Nossa, exatamente. Pois é. Gi, aí eu vou pedir pra Gi. Eu não ouvi. Não ouvi, eu acho que é me Fala de novo, Anne. Seu microfone. Não estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim, pode falar. Estão me ouvindo? Então, vou pedir para a Gi fazer suas falas finais, aí logo após a Débora, para a gente poder encerrar. A Rebeca está falando aqui que nós somos as caucasianas, inclusive, né? Polacona.
Então vamos lá, pessoal. Eu acho que são visões diferentes. Eu quis participar desse bate-papo porque são visões diferentes do mesmo problema. É o mesmo problema. Vocês estão, como eu falei no início, né? Vocês estão no norte, eu estou no sul. A Débora já passeou por mais espaços no Brasil, né? E a gente vê que a preterição do negro não importa onde ele brote. Vai acontecer se houver alguém mais claro do que ele em seus degradês, né? Então, vai ter essa preterição e a leitura, inclusive, de que ele não é negro ou não é negro de verdade, ou se é negro de verdade, não era nem para estar ali. Então, fica aí a minha mensagem de que você tem que estar ali sim. Você cumpriu os critérios para estar ali, é ali o seu lugar. Né? Se você quer estar com os pés na cozinha, esteja com os 2 pés muito bem colocados na cozinha. Mas se não for a cozinha, eu, por exemplo, não gosto de cozinha, se não for a cozinha, esteja preparado para o mundo e vá armado até os dentes. Mesmo às vezes a gente passando aquele cheque de histérica, louca, translocada, de inoportuna. Não, você estudou, você sabe, você tem conhecimento, aplique isso e vá mesmo, de peito aberto, muito bélica, porque merece. Se o lugar é seu, você tem que tomar posse e não pode deixar ninguém tomar esse lugar. Eu acho que isso é muito importante. O negro ele tem que começar a entender isso. A mulher negra ela tem que começar a compreender isso, que o lugar para ela estar é aonde ela quer estar e não aonde a colocaram, não aonde a relegaram. Porque se fosse por vontade alheia, ela iria continuar aí na cozinha, né? Enfim. E ainda colocando, de repente, até dúvidas sobre a comida que ela faz, né? Porque nem sempre o que o negro faz é limpo. Então, a negra, especialmente, ela tem que estar onde ela quiser estar e estar muito vestida de si mesma. Infelizmente, nós negras não podemos contar com um apoio externo. Nunca vai ter uma branca que vai te apoiar. Um homem branco te apoiando, menos ainda. Um homem negro, talvez. Mas a negra tem que estar revestida de si mesma e aí tomando posse do que é dela. É a minha vontade, é o que eu acho que tem que ser feito. Linda! Débora. Eu faço minhas coisas, mas eu também completo que a gente tem que se apoiar. Eu acho que a gente tem que olhar a dor do outro como se fosse dor também. Porque nós sofremos um racismo diferente, mas é o mesmo problema, como você falou. A gente tem que olhar pra gente com mais carinho e tentar se empoderar umas às outras, sabe? Eu acredito que só quando a gente tiver uma base muito forte mesmo, que a gente vai conseguir passar por cima desses obstáculos. Porque senão, se a gente ficar puxando aquelas guerrinhas, mas você nem é tão negra, você não tem local de fala. Meu amor, local de fala não é isso. Leia de Jamila Ribeiro, por favor. Vamos ler Jamila Ribeiro. Vamos ler mais mulheres negras também. É uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa se apropriar desse conhecimento que a gente produz, porque eu cheguei me arrepiando. Porque a gente produz muita coisa boa e a gente não é lida. Quando a gente não estiver lá no movimento, lutando para ser citada, ser lida, a gente não é citada. Depois que a gente morre, nossa pesquisa morre, nossa produção acadêmica morre. E então, aí consegue silenciar, né? Aí a gente é silenciado. Então, a gente não pode deixar que outras mulheres negras sejam silenciadas e a gente tem que criar essa base de união mesmo. Eu acho que esse é o recado final que eu tenho para deixar. Que a gente já falou tudo que... Né? E aí eu vou conversar com vocês. Gisele, quando tu vai estar com o celular de novo, a gente não vai fazer o grupo pra gente marcar a outra. E deixa eu falar uma coisa para vocês.
Vou deixar o link aqui, mas eu quero ler um poema para vocês. A gente vai encerrar com um poema. Eu quero agradecer todo mundo que esteve conosco. Quase 2 horas de live, vocês esteve aí. E, gente, vai junta 3 pretas. Junta 3 pretas para falar. E a gente passou todo o tempo silenciado em todos os espaços. E aqui não tem ninguém julgando ninguém como. Porque a gente não é a histérica, a gente não é a radical, aqui somos nós por nós. Então, é o que as meninas falaram. Tem que ser nós por nós. Se a gente não se apoiar, se a gente não parar de achar defeito no corpo do outro, a gente não vai avançar, porque é isso que eles querem. E aí, é um slam da Midra que fala assim. Tá dando pra vocês me ouvir? Pode falar, Débora. Tá. Uma coisinha. Tem uma frase conhecida que ele fala que tudo que a gente tem é nós. Então, tudo que nós tem é nós. Então, a gente tem que se juntar, porque se tudo que a gente tem é a gente mesmo, então fica só esse recado mesmo. Exatamente. Vai lá com o teu poema. E aí, o poema é um slam, na verdade, né? Que é uma crítica social, que foi escrita pela Midra, e diz sobre o colorismo. Eu tenho um problema. Meu ascendência é Áries. E eu tenho outro problema. É que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns, eu sou a preta. Para outras, eu sou preta. Para muitos e muitos, eu sou parda. Ainda que parda seja cor de papel. E a consciência racial, quando a autodeclaração e sem consciência racial quanto à autodeclaração da artista pop como Anitta, quando pratica a apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor, porque eu nasci num país sem memória, com o apagamento étnico de sua história, todos os seus símbolos de resistência negra, que embranquece a sua população, corta sua trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Kant a sua obra-prima, Mona Lisa da miscigenação. Nossa, e calcando no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para ser livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. Eu tenho outro problema. Eu não sei da cambalhota. E não importa para alguns que eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina na minha pele, ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é a política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos herdados pelos meus ancestrais, que eu me odiasse, me automutilasse, meu cabelo alisasse, meu cabelo cortasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se armando, se amando, que se construindo e se juntando. Porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça ou café com leite, marrom bombom. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia me disseram negra e eu falei, presente. Eu vou deixar esse slam pra vocês, é lindo. É claro que muito na voz da Mídia é lindo. lindo. Mas no dia que eu vi esse poema, lindo, foi há 4 anos atrás, eu falei assim, esse daqui, gente, foi as boas novas, foi o portal que me trouxe pra esse muito mundo. Lindo. E como a gente se mutila, né? Como a gente se mutila. Porque alisar o cabelo, vou te falar, cara. E fazer a cirurgia do nariz, a Anne, a cirurgia do nariz até hoje ela é considerada a rinoplastia a cirurgia mais dolorida. Depois da lipoaspiração, a plástica no nariz é a pior. E as pessoas fazem, porque ensinaram pra gente que a gente tem que se mutilar, amiga, não pode. Isso aí, parabéns, lindo poema, adorei. E obrigada. Vamos lá, e eu quero, Leila, vou te pedir para você deixar o seu link aí, porque eu tô vendo dando coraçãozinho e tal, mas não vi o link da sua lojinha ainda. E aí, Rebeca, Estela, Luiz, Maicon, Amanda, Lorena, eu preciso, e todos antes de encerrar, mandar um beijo para minha prima. Manda um beijo pra prima. Estela maravilhosa, sou toda orgulhosa dessa costa maravilhosa, sou muito orgulhosa dela. Deus me presenteou.
com muitos parentes, e ela é uma das minhas parentes preferidas. E olha que eu nem gosto de parente. Então, gente, beijo Débora, pra foi um todas prazer e te todos. conhecer. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão. Aí eu vou Tchau. pedir para as minhas lives ficar, porque eu vou encerrar pro Facebook só, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.